Hoje nós vamos falar sobre um tema, constantes para sempre, é o tema de hoje, tá? Constantes para sempre. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ler esse texto junto, irmãos? Vamos ler junto assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este tempo aqui, por este momento com os irmãos, por esta celebração. Obrigado pela vida e por nos permitir estar em comunhão e aprendendo, sendo edificados mais uma vez aqui, Pai. Amém e amém, Jesus. Esse texto ele fala: sede firmes e constantes. Essa palavra constante, ela já significa firme também. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim, ó: sejam firmes e cada vez mais firmes. Porque essa palavra constante é alguém que é firme, vem de firmeza. Ser abundantes na obra do Senhor. Aí olha aqui, preste atenção. Se a igreja local, por exemplo, dependesse do meu comprometimento com o tempo, com o horário, com o serviço, com a comunhão, com o perdão, com a misericórdia, se dependesse de mim, como estaria? Isso é para cada um de nós pensar. Se dependesse de mim a igreja local, como ela estaria hoje? Se dependesse do meu comprometimento, se ela dependesse da minha responsabilidade, como a minha igreja local estaria hoje? Se a minha igreja local dependesse da minha responsabilidade com o horário, estaria bem? Se a minha igreja local estivesse dependendo só de mim, da misericórdia, do perdão e da graça, ela estaria bem? Se a igreja local, ela dependesse de mim para o serviço, para ela se manter limpa, por exemplo, uma coisa simples, como estaria hoje a igreja local? Ela estaria limpa se dependesse do meu comprometimento com a igreja local? Como estariam os meus irmãos que há muitos dias eu não vejo? Se dependesse do meu comprometimento com a igreja local, aonde estariam esses irmãos hoje? Porque o texto que nós lemos diz: sejam abundantes, não escassos. É uma grande diferença ser escasso ou ser abundante. O texto não diz façam a obra, ele diz sejam abundantes na obra. E aqui eu lembro do apóstolo Paulo dizendo o seguinte: trabalhei mais que os outros. Ele disse assim: olha, eu fiz a obra de forma abundante. O texto diz: sejam constantes e abundantes. Como estaria a igreja local se dependesse de mim, do meu tempo, se dependesse do meu comprometimento? Porque a maioria das mentes dos cristãos, o compromisso sempre é do outro, nunca meu. O comprometimento sempre está no outro, nunca em mim. Que hora ia abrir a igreja para a reunião se dependesse do meu comprometimento com a igreja local? E a palavra de Deus, ela está dizendo: sejam constantes, sejam firmes e cada vez mais firmes, porque constantes é alguém firme. Essa palavra, o contrário, né, que é inconstante, ela fala de pessoas que não conseguem ser estáveis no seu comportamento, no seu sentimento, nas suas opiniões, nas suas atitudes. Pessoas instáveis, pessoas inconstantes. E agora eu vou trabalhar essa parte de inconstância que a Bíblia fala. Porque a palavra de Deus, Paulo fala esse versículo para ser constante, firme na obra do Senhor. E ele segue dizendo assim: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quer dizer, Deus vê tudo aquilo que nós fazemos na obra, e não fica vão para o Senhor. Aí o texto que eu quero ler com vocês é que
Efésios, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Esse texto aqui, ele vem depois que fala que Deus deu apóstolos, profetas, pastores. Aí Paulo diz, tudo isso é para a edificação da igreja, para a gente não ser como menino inconstante. É para a gente não ser inconstante que Deus coloca na nossa vida pessoas que nos ajudem a ser pessoas constantes. Agora, essa mensagem aqui, irmãos, essa palavra aqui é para quem gosta de ser confrontado mesmo. Se você não gosta, você tem oportunidade, tem 5 minutos para você ir para casa e voltar um dia que a gente vai falar mais leve. É para quem gosta de ser confrontado, de mudar a mentalidade, né? Às vezes, essa semana passada, procurei uma equipe de pastores para andar junto, porque eu quero também ser confrontado, aonde eu preciso, nas áreas que eu preciso melhorar. Você entende? Amém, irmãos? Então, primeira coisa, Efésios 4,14 diz que todas essas coisas, que Deus preparou tudo, para que a igreja não seja inconstante. Deus colocou líderes, Deus colocou pessoas, Deus colocou dons na igreja, para que as pessoas, para que os irmãos, para que o corpo de Cristo não sejam como meninos inconstantes, pessoas instáveis, pessoas que não dá para você contar com ela, porque ela é instável, ela é inconstante. Então Deus, Ele preparou o que for preciso para que a igreja seja uma igreja constante, como o apóstolo Paulo disse. Paulo disse, sejam constantes. Em Efésios ele diz, já está tudo preparado para você ser inconstante. Só não é constante quem não quiser, só é instável quem quer, só não é firme quem não quiser, porque quem quiser é firme e cada vez mais firme. É firme e constante na obra do Senhor, abundante na obra do Senhor. Não é escasso na obra do Senhor, ele é abundante. Ele não faz só o que é pedido, só o que ele considera que é comprometimento dele. Às vezes as pessoas estão servindo na igreja e ela delega alguma coisa, não, eu já deixei para o outro fazer, se não fizer, problema deles. Não, se não fizer, eu assumo a bronca, eu vou lá, porque eu não vou deixar a igreja padecer por alguém que é inconstante. Você entende isso, irmãos? Então nunca, eu não transfiro responsabilidade e compromisso. O compromisso é meu. Se eu deleguei uma função, não está sendo feita, vamos fazer, mas vai ter alguém para fazer. Isso é obra de Deus. Você sabe a missão da igreja? Hoje eu ia falar sobre Paulo falando a Timóteo. Eu vou falar só um textinho que ele falou aqui, e eu ia falar sobre isso. Isso que eu estou pregando aqui é um texto que eu preparei para colocar no grupo dos líderes de células, mas achei melhor pregar para toda a igreja hoje. E uma parte desse texto é o que eu ia pregar hoje à noite aqui. E você vai ver durante o texto a missão da igreja. A missão da igreja é vir quinta-feira aqui e ouvir uma mensagem. A missão da igreja é essa? Não, a igreja é edificada aqui, mas a igreja tem uma missão fora daqui. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva. Olha como Deus é bom, irmãos. Toda boa dádiva, quer dizer, todo presente, tudo que é bom que a gente ganha, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Olha como Deus é. Todas essas coisas boas vêm de Deus, do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus muda, irmão? Não muda. O texto diz que Deus não muda. Você tem a natureza de Deus? Então nós não somos inconstantes. Só é inconstante quem não entendeu sua natureza ainda, porque a natureza de Deus diz, olha, ele não muda, nem sombra de mudança. Não há qualquer possibilidade de Deus ser um Deus inconstante. Deus é um Deus perseverante. Ele é um Deus perseverante de tal forma que de tantas pessoas que vieram para ajudar o ser humano, profetas, reis, sacerdotes, mas Deus continua perseverando e envia o seu Filho. Quando Ele envia Jesus, quando Deus envia Jesus, soluciona o problema. Deus é um Deus constante. Deus nunca desanimou em seu favor. Deus nunca olhou para você e desistiu.
Deus nunca olhou para o ser humano e disse: olha, já chega, eu vou parar por aqui. Como muitos de nós fazemos em tantas coisas que Deus coloca na nossa vida. Deus, o meu pai, não é um pai inconstante. O meu pai é constante. O meu pai é firme, o meu pai é perseverante. Se o meu pai é filho de peixe, peixinho é. Se o meu pai ele é constante, eu sou constante na obra do Senhor. Constante e abundante na obra do Senhor. Muitos irmãos aqui já me perguntaram assim: pastor, como é que o senhor sempre está motivado? Inúmeras vezes, irmãos, quase todo ano alguém está me perguntando, quase todo mês. É simples, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai e eu sei a minha missão. Eu não preciso que alguém me motive, porque mesmo sem motivação eu continuo. Tem gente que precisa estar sendo motivado. Não, irmão, esquece isso. Esquece. Porque quem precisa estar sempre motivado está na alma. E aqui já vem um trecho da nossa série de Vida no Espírito do mês que vem. Está sempre na alma. Porque na alma você precisa estar motivando, sempre se motivando. No Espírito você vive numa dimensão da fé, onde você não enxerga dificuldade. Você só vê a glória de Deus, você só vê o poder de Deus, só vê a vida no Espírito. Agora eu quero lembrar vocês, se vocês conhecem a história, de Gênesis 49, 4, que fala, só um pedacinho do texto, diz assim, ó: inconstante como a água, não serás o mais excelente. Isso aqui Jacó está falando para um filho. Jacó está falando para Rubem, dizendo assim: você é inconstante como a água. Você veja o contexto para ver o que ele aprontou lá para o pai dele depois. Você veja lá no texto, Gênesis 49, 4. E Jacó, ele não abençoa todos os filhos da mesma forma. E ele diz, bem claro, ele diz assim: Rubem, você é inconstante. Inconstante como a água. Você não será mais excelente, ele diz assim. Olha que coisa, irmãos. Essa tribo, se você ver a história dessa tribo, depois do pai dizer isso, porque ele estava abençoando os filhos, abençoando as tribos. Jacó estava abençoando. E se você ver a história, você vai ver que essa tribo nunca chegou a nenhum cargo, a nenhum patamar de honra. Nunca chegou. Porque era inconstante. E você vai ver agora no Novo Testamento que acontece a mesma coisa, porque o Novo Testamento também fala sobre quem é inconstante. Ele nunca chegou a um patamar de honra em Israel. Rubem nunca chegou. E ele foi um dos primeiros que foram levados cativos. Escute aqui. Era inconstante, foi um dos primeiros a ser escravo. Toda pessoa inconstante, ela é a primeira a caminhar para debaixo da escravidão, porque não tem firmeza. E não é só firme. Eu lembro de volta o texto de Paulo: sejam firmes, cada vez mais firmes, né? Firmes e constantes. Firmes e cada vez mais firmes. Tem pessoas que ela era firme e agora está fraca. Mas o texto diz: sejam firmes, cada vez mais firmes e abundantes na obra do Senhor. Quer dizer, é um crescimento cada vez mais. Ninguém começa a diminuir no reino de Deus. Não, a gente sempre cresce cada vez mais, amadurece cada vez mais. Essa constância, ou melhor, essa inconstância de Rubem fez eles serem os primeiros a serem levados cativos. O inconstante, ele se deixa levar pela sua alma. Precisa estar sendo motivado, pois ele não vê claramente o propósito de vida dele. E não consegue enxergar qual é o propósito de vida. Por que a maioria dos cristãos deixam para o outro o serviço no reino de Deus? Porque ele não viu ainda o propósito de vida dele. Para ele, o propósito de Deus na vida dele nessa terra é ele trabalhar, comprar coisa para casa, comprar carro e comprar roupa e sair comer com a família. Esse é o propósito de vida dele. Ele não tem nenhum propósito para fazer diferença, para que ele seja membro do corpo, e sendo membro do corpo, ele se manifeste como o corpo de Cristo na terra, sendo a luz nessa terra e sendo o Filho que se manifesta nessa terra, mostrando o Pai. Ele não entende esse propósito. Toda pessoa inconstante, todo inconstante vive um ciclo de altos e baixos. Sabe aquela brincadeira que tem das crianças, acho que é a gangorra, né?
Um sobe lá, você vai lá, coloca o outro lá em cima, deixa de castigo o menorzinho, né? Aí puxa de volta. A pessoa inconstante, ela é assim. Ela está sempre em altos e baixos na fé. Sempre. Não é uma vez no ano. Não, ela está sempre assim. O inconstante, ele está sempre em altos e baixos, porque a vida dele é na alma. Ele está em um degrau menor na vida espiritual. Sempre na alma. Tudo é motivo para sentimentalismo, tudo é motivo para ele estar guardando na alma dele, tudo é motivo para mágoas, para rancores, para murmuração, tudo, ele sempre está na alma. Essas coisas não são fruto do Espírito. Quem assistiu a live hoje pela manhã, eu mostrei ali as mães que perdoaram os assassinos dos seus filhos. Irmãos, aquilo ali é demais. Elas foram aonde os assassinos estavam e perdoaram eles, lá na cadeia, lá eles presos, e elas perdoaram eles. Você entende o que é uma vida acima da média com Deus? A maioria dos crentes não consegue se relacionar com os próprios irmãos na igreja. Você imagina se alguém fizer isso para eles? Irmãos, o sentimento está acima, às vezes, da vida no espírito, da fé. Mas o pastor não passa por isso. Passo, mas toda vez que eu vejo que eu estou com as minhas emoções afloradas, eu retorno à vida no Espírito. Retorno para ver com a fé. Aí o que mais? O inconstante, ele não tem firmeza, ele não tem segurança, não tem perseverança. Todas as suas baixas estão ligadas a decepções, frustrações emocionais. Sempre está assim. Sempre está assim. O inconstante, ele é instável. É aquele tipo de pessoa, irmãos. Se você tem aí no seu grupo irmãos assim, alinhe ele à vontade de Deus, alinhe ele à identidade real dele. É instável, é aquele tipo de pessoa que você não pode contar, porque às vezes quando você precisa, não está nos dias bons dele. Sabe? Pessoa instável, inconstante. Você está contando com a pessoa, mas hoje não está no dia bom dela. Não faz pela fé. Não, é sentimento. É a alma. Como que nós vamos lidar com isso? Então hoje eu quero ministrar a tua vida aqui. Olha só o que diz Tiago ainda, 1, 7, 8, diz assim, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Quer dizer, ele perde de viver as coisas boas de Deus. É alguém que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Tiago 1, 7 e 8. Você é constante na obra do Senhor, é constante no teu ministério, você é constante naquilo que Deus chamou você é constante na fé? Essas são as perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos e hoje alinhar nossa identidade, porque o meu Pai é constante, eu sou constante. Não precisa estar sendo motivado. Se tem uma coisa que nós temos que amadurecer, é isso. Não tem que esperar que alguém esteja me motivando. Eu tenho que acordar toda manhã e dizer assim, hoje é o melhor dia hoje. Hoje é o melhor dia no meu trabalho, hoje é o melhor dia na minha família, hoje é o melhor dia no ministério. Hoje eu vou dar o melhor meu com a minha família, hoje eu vou dar o meu melhor no trabalho, vou dar o meu melhor no ministério, em todas as áreas, porque eu nasci para ser assim. Amém, irmãos? Agora, livre-se de toda inconstância. Hoje nós vamos nos livrar de toda inconstância. Amém, irmãos? Tudo aquilo que é instável na nossa vida, nós vamos nos livrar e vamos ser pessoas constantes. Agora, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Primeiro, para nos livrarmos da inconstância, eu preciso decidir avançar. É uma decisão. O inconstante, ele não vai avançar. Preste atenção. Ele vai retroceder. Constante é assim, ele sempre chega um momento onde ele não conseguiu ainda enfrentar aquelas situações, sempre aparecem para ele não consegue enfrentar e ele retrocede, e ele nunca sai daquilo. Olha, você viu que tem gente que está há um tempão que conhece a Deus e ele não cresce, não amadurece na fé, porque ele sempre, quando chega naquele momento, naquele estágio que ele não amadureceu ainda, ele não passa dali, ele sempre para ali. Mas eu creio que a graça de Deus está nos dando poder hoje para nós passarmos esse estágio e viver um novo tempo na nossa vida. Então, primeiro, decida avançar. Sabe, irmãos? Mesmo que hoje não tenha sido um bom dia, porque é assim que funciona a mente de quem é constante.
É uma reprogramação mental. Eu reprogramo a minha mente agora, não é mais minha, é a mente de Cristo em mim. Eu reprogramei a minha mente. Mesmo que hoje não seja um dia bom, o Deus bom está comigo. É assim que funciona a mente de quem pensa como Jesus. Não está um dia bom, vou abandonar tudo, vou tratar todo mundo mal. Aí vem todas as obras da carne, né? Aí ativa a carne. Aí o fruto do Espírito fica esquecido. Por quê, irmãos? Porque é emoção. O dia não está bom, então a pessoa não consegue progredir. Agora, com a mente de Cristo ativada todo dia, se o dia não está bom, o Deus bom habita em mim, o Deus bom está comigo, o Deus bom está cuidando de tudo. Eu não estou olhando para a situação que se apresenta, eu ando na fé. Eu ando um nível acima dessa terra, desse mundo. Primeiro, decida avançar. Segundo, entenda a sua real identidade. Filho comprometido, responsável, não é só filho, presta atenção, não é só filho. Ah, eu sou filho de Deus. Não, mas qual filho? O pai do filho pródigo tinha 2. Qual filho nós somos? Assim como semana passada a gente viu quem é a nossa mãe, agora nós temos que ver que filho nós somos. Eu sou um filho constante ou sou um filho levado por emoções, sentimentos? Eu sou um filho constante, eu sou um filho responsável e comprometido com o reino de Deus. E comprometimento com o reino de Deus, essa semana ainda eu conversava com alguns jovens que estavam procurando a gente, e eu falava sobre isso. Não adianta a gente saber muito sobre a graça, as pessoas não querem saber o quanto a gente sabe. Ninguém está interessado em quanto a gente sabe, esquece isso, irmão. As pessoas estão interessadas em quanto você faz a diferença na vida delas. E não é diferença assim de falar só o que ela quer, é diferença de transformação de mente. Essa é a diferença. As pessoas não querem saber quem sabe ou quem não sabe. Você entende isso? Amém? O Filho de Deus, ele faz a diferença nessa terra como Jesus fez, mudando a mentalidade. E o apóstolo Paulo dizendo: transformem-se pela renovação da mente de vocês. Que renovação é essa? É tirar minha mente carnal e ativar agora a mente de Cristo. Ela já está aqui, mas eu tenho que ativar ela. Eu ativo a mente de Cristo e eu paro com a inconstância. A inconstância é passado, ficou na história só. Agora eu sou uma pessoa constante, firme, cada vez mais firme, abundante na obra do Senhor. Aí, quero também compartilhar com vocês que eu preciso entender a minha real missão. Como assim? Eu não posso me distrair. Você tem uma missão, todo filho de Deus tem. Então não se distraia. Não se distraia. E são tantas coisas que vêm distrair a gente. São tantas coisas. Na parábola da semente lá, uma das parábolas diz que as coisas dessa terra, as coisas desse mundo sufocam a semente. Sufocam. São tantas coisas que vêm nos distrair. Tem coisas que vêm nos distrair da nossa fé. Você já viu que tem pessoas, tem irmãos que muitas vezes ele é muito firme com Deus, mas conforme Deus começa a abençoar ele não é mais firme com Deus. Não é esquisito? Era para ser firme, cada vez mais firme. Mas Deus começa a abençoar ele começa a caminhar em falso. E para de ter passos firmes. Eu não compreendo isso. Porque se Deus tem me abençoado, e eu nem preciso que Deus me abençoe com bênçãos materiais, porque eu já creio em tudo que sou abençoado. Mas ainda que Deus esteja me dando mais bênçãos materiais, eu continuo firme com o meu Deus, porque afinal de contas tudo que eu tenho e que sou é dele. Nós somos mordomos, a gente administra o que Deus nos dá. Amém, irmãos? Tudo na nossa vida a gente administra. Então, tenha clara a sua missão. Não se distraia. Seja constante, mesmo sem motivação, mas pela clareza do propósito. Eu não estou motivado hoje, mas eu tenho clareza do propósito. Se eu não estou motivado, eu faço igual. Porque não é a motivação carnal, é o entendimento espiritual. Não é a motivação carnal. E aí é o texto que eu ia pregar hoje, que eu ia pregar só esse texto, né? 2 Timóteo 2,4 diz assim: nenhum soldado, em serviço, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo. Se você ler desde o início,
você vê Paulo primeiro, antes de falar isso aqui, Paulo diz assim para Timóteo: filho, fortifica-te na graça. Depois ele diz isso. Se você está forte na graça, você não vai ser alguém que se distrai com as coisas desta vida, porque você tem um propósito, você tem uma missão, você tem algo no teu coração que uma pessoa comum que eu digo que não conhece a Deus, ela não tem, mas você tem dentro de você. Você tem o espírito de vida, você tem a missão do reino de Deus, que é ser luz aqui nessa terra. Aleluia. Então eu e você, irmãos, não podemos nos distrair. Ter clara a sua missão. Se eu quero ser constante, eu tenho que decidir avançar, conhecer a minha identidade, conhecer a minha missão. Eu preciso também andar por fé e não por sentimento. A fé te leva para o âmbito da glória, né? Do milagre, do sobrenatural. A fé te leva. Agora a inconstância não. A inconstância vai deixar você como você está e cada vez pior. A inconstância é assim, você não avança. Já pensou ser inconstante no estudo? Já pensou ser inconstante nos estudos, você que estuda? Você ia se dar bem nos estudos? Não. Você ia se dar bem no trabalho ser inconstante? Você acha que o teu chefe, o teu patrão, a empresa ia deixar você ser inconstante e ir trabalhar quando quer, o horário que você quer chegar, sabe? Fazer corpo mole o dia todo? Você acha que essa inconstância ia ser bom para a tua vida profissional? Sim ou não, irmãos? Ia ser bom? Não, né? Então por que na vida espiritual a gente pode pensar que isso vai ser bom? Não vai ser bom. Só vive, irmãos, desfrutando das coisas boas da graça de Deus quem abriu seus olhos para ser alguém constante. Não porque ele vai receber algo de Deus, mas porque ele já foi capacitado, já recebeu. Olha, não adianta, as pessoas às vezes têm que pensar, nós temos que pensar o seguinte, irmãos. Poxa, o meu carro está com as 4 rodas ali, por exemplo, né? Aí eu olho para o meu carro e digo, Deus me dá 4 rodas para o carro. Você está pedindo por quê se já tem? Você entende? É uma oração sem sentido, sem fundamento. Deus já deu, o que eu tenho que fazer agora? Andar com o carro, eu já tenho tudo que eu preciso nele. Você já tem tudo que precisa. Você não vai fazer porque você vai receber, você vai fazer porque você já recebeu. Você está capacitado. É como o carro, ele já tem o que precisa, agora vai andar. Eu e você somos assim. Nós já recebemos a capacitação do Espírito Santo. Somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ninguém pode mudar isso, isso é irreversível. Tem algo que é irreversível na nossa vida. A salvação, a presença de Deus, o amor de Deus é irreversível. Então por isso eu e você somos pessoas constantes. Aleluia. Nós não retrocedemos, porque o Espírito do Deus constante está na nossa vida. Eu sou constante por causa da fé. Agora eu sou inconstante por causa dos sentimentos, por causa das emoções. Porque se o dia não saiu do jeito que eu queria, então, olha, pode falar para o irmão da célula lá que eu nem vou participar, não estou bem. Sabe, essa pessoa não dá para contar, porque quando ela estiver mal, nos dias maus dela, ela vai abandonar o barco e deixar você sozinho. Quem anda por sentimento, uma hora ou outra vai deixar você só, porque não está na fé. É a fé que faz ultrapassar a barreira, caminhar sobre as águas. É a fé, irmãos. É a fé. A pessoa não olha para o dia mau, ela olha para o Deus bom. Ela não olha para as coisas ruins que está acontecendo, porque senão você vai ficar o dia todo olhando. Porque são muitas coisas. São muitas coisas que vêm para nos deixar inconstantes. Mas eu e você somos homens e mulheres que andam pela fé. Se eu quero ser uma pessoa constante, eu preciso viver pela fé. Começar a me reprogramar, e quando o sentimento quiser falar mais alto que a fé vai tomar o lugar, dizer, epa, aqui já tem gente ocupando. Não tem espaço para esse negócio aí. Olha só, preste atenção. Ande com quem também é constante. Cego que guia outro cego, os dois cairão. Tem que andar com quem é constante, irmão. Mas Jesus andava com pecadores. Jesus influenciava pecadores.
Eu influencio quem é inconstante, mas eu não sou influenciado por inconstantes. Eu influencio. Amém? Pegou, irmãos? Ande com quem é constante. É constante na família, é constante na fé, é constante no ministério. Quem é constante. Pode ver que alguém inconstante no ministério e a outra pessoa começa a andar com aquele que é inconstante também. Ele falta por qualquer coisa, ele não tem comprometimento. O outro que começa a andar com ele fica do mesmo jeito. Se ele não é firme e constante, fica do mesmo jeito. Começa a fazer do mesmo jeito. Porque sempre as coisas desse mundo vão sufocar aquela identidade que ele tem em Deus. Sempre vai estar sufocando. Agora, se alguém que é constante, irmãos, está ali para influenciar, ele vai fazer mais pessoas que são constantes, firmes na fé, firmes cada vez mais firmes. Um constante, quando conversa com alguém inconstante, e esse constante ele influencia para ser constante na família, constante na fé, constante no ministério. Sempre vai influenciar para as coisas boas. E por último, confie em Deus. Independente do momento que você enfrente, confie em Deus e prossiga. Isso aqui é muito importante. Porque se você confia em Deus, você sabe que aquele momento difícil não é maior que tudo aquilo que Deus já colocou na sua vida. Você tem momentos difíceis? Eu também tenho, todos nós temos. Mas a perseverança, a constância, faz você viver o sobrenatural de Deus. Por que muitos ministérios, muitos grupos, enfim, tantas coisas que tem na igreja não caminham, não avançam? Porque há uma inconstância. Há uma inconstância. Faz projeto, o projeto dá 1 mês para o projeto, faz outro projeto, o projeto dá 3 meses para o projeto, faz outro. É muita inconstância, não funciona. Tem que ter constância. Mas não está funcionando, pastor. Seja constante, mude outra coisa. Mude outra coisa, mas seja constante naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus colocou na tua mão o diaconato, Deus colocou na tua mão o ministério no diaconato, seja constante. Mas tem muita gente ali, pastor, que é desse jeito. Mas também você também é desse jeito. Então, cada um se aguenta, se suporta e nós vamos conseguir vencer. Você entende? Você anda por sentimento? Eu não quero mais o louvor, não sei o que. Eu não estou falando que nada disso está acontecendo. Graças a Deus, estamos em paz. Mas já estou avisando já, seja constante. O que eu estou fazendo aqui há várias quintas-feiras é arrumar um alicerce firme para que a igreja cresça numa maturidade espiritual. Você está onde? Em qual ministério? Servindo a igreja como? Aonde está servindo? Está servindo a igreja? De que maneira você serve, irmão? Porque Deus não nos chamou para ser servido, mas para servir. Todos servem. Você está servindo aonde? Mas você está servindo, amém? Mas como? De forma constante, firme, cada vez mais firme e abundante na obra do Senhor, sabendo que o Senhor não esquece e que não é vão o que você faz? Você está fazendo de maneira escassa, do jeito que dá, como pode, como você quer, do jeito que é a tua visão? Como você está fazendo? Eu e você fomos chamados para viver uma vida constante em Deus. Você sabe que essa vida constante, ela é em todos os sentidos, como eu falei, é na família, é na fé, no trabalho. Nada funciona se não tiver constância. Nada funciona se a gente não for constante. Vai ter dias ruins, mas é a constância que vai fazer ultrapassar aquele dia e continuar o outro. Ser constante, firme e cada vez mais firme. Vamos orar juntos?